Meu nome é Edson Dresler, sou professor mestre, formado aqui pela Universidade Federal de Rondônia. Estamos hoje aqui para compartilhar com o amigo Antônio Cândido esse momento especial, que é a defesa do seu texto, onde foi abordado um tema bastante interessante, que fala da nossa estrada de ferro. Eu sou um amigo dele, ótima pessoa, e ele tem batalhado muito por esse mestrado. Eu participei muito dos momentos desse mestrado com ele, sofri junto com ele também, claro, nessa questão do tema. Tivemos um problema grande no sentido de definir que tema seria abordado, porque as fotos já era uma meta, mas de que forma trabalhar essas fotos dentro de um contexto que a CAPES aceitaria, no caso para uma aprovação. E no dia a dia, nas leituras, nas discussões, a gente debateu muito sobre o tema dele e tentamos, de uma forma ou de outra, ajudá-lo nesse contexto de produção de texto. Todo texto é individual, cada um tem que produzir o seu, mas precisa dos acessórios. Os acessórios geralmente são as pessoas que dão opinião sobre o tema, que isso é que vai definir, de uma maneira mais clara, aquele tema vai ser abordado durante o mestrado. Sou Antônio Cândido, de 78 anos, eu admiro muito isso ele, porque uma pessoa nessa idade poderia estar pensando em parar, ele não, está continuando os seus estudos, realizando o seu sonho, que é ser mestre. Hoje saiu vitorioso nesse momento. Hoje é um dia festivo, é um dia de alegria para todos nós, porque o professor Antônio Cândido da Silva, que é uma referência na história e na literatura de Rondônia, defendeu a sua dissertação de mestrado, que trabalha sobre a manipulação internacional em benefício de busca de financiamento, através da fotografia de Dana Merrill. Quando se trata, por exemplo, da estrada de ferro, o tipo de trabalho que o senhor Antônio Cândido fez, a pesquisa, é muito pertinente e é muito importante, porque a gente precisa desse trabalho para a nossa comunidade. A abordagem deste trabalho apresentado pelo agora mestre Antônio Cândido da Silva, é uma abordagem de análise, primeiramente de fotos de Dana Merrill, na qual ele discorre de forma crítica sobre um empreendimento que marcou a nossa história, que foi a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e chama a nossa atenção para a questão ideológica que se coloca em alguns empreendimentos que são realizados na Amazônia desde o início do século passado, e que nós, na verdade, agora na Amazônia, estamos novamente em fase de novos empreendimentos que muitas vezes trazem não muitos benefícios à comunidade amazônica. Eu acho que estudar em qualquer idade é sempre válido, E se tratando do mestre Antônio Cândido, eu chamo mestre na figura de professor, O mestre Antônio Cândido da Silva é um pessoeiro, é uma pessoa importante dentro da cidade de Porto Velho, na história da cidade de Porto Velho, é importante para o estado de Rondônia. Ele, nesse trabalho, se debruçou em fotos de Dana Merrill, realizou sua contribuição acadêmica e penso que ele serve de exemplo, para muitos que estão aí pensando que a academia está distante. Não, a academia está próxima, a academia deseja que outras pessoas venham, outros analistas da cultura, escritores. E, claro, agora o Antônio Cândido é mestre, Ele tem um título, mas isso não isso só soma a trajetória de escritor, de intelectual, de pensador, de articulista que ele exerce desde sempre dentro da nossa Rondônia, pensando a cidade de Porto Velho. Bom, todo o trabalho acadêmico, na verdade, ele não se encerra em si mesmo, Ele é sempre um início de algo, ou o início de uma pesquisa maior. Então, esses hábitos que as pessoas têm de falar nas apresentações dos trabalhos, esse trabalho não esgota o assunto, porque
porque realmente nenhuma pesquisa esgota qualquer assunto. Porque se fosse assim, as ciências humanas já teriam se encerrado, não precisava mais ter o que discutir. Mas esse trabalho, ele então é importante na medida em que, embora como todo trabalho acadêmico não seja definitivo, nenhum deles é, ele levanta uma discussão interessante sobre o uso, né, da mídia no início do século para a divulgação, né, do empreendimento do Farquhar na Madeira Mamoré. Que esse tipo de abordagem eu não tinha encontrado ainda e é uma abordagem extremamente atual, né? Você veja que, por exemplo, nessa mesma época, né, digamos assim, com a vulgarização, né, das máquinas fotográficas e filmadoras, o Rondon, por exemplo, ele criou uma seção de fotografia na Comissão Rondon justamente para fazer a mesma coisa que o Danemeril fez aqui. Gravar as expedições, fotografar e depois divulgar para obter apoio da população e do governo para suas iniciativas. E é um tema atual também na medida em que hoje a discussão muito presente da manipulação das informações pelas diversas mídias, né? A ideia de que o Farquhar quis mostrar o lado bonito da obra dele e o Danemeril fotografou. Ele não fotografou nenhum trabalhador agonizante de malária na sua rede ou flechado pelos índios, né? Ele, mesmo quando fotografava os trabalhadores, era sempre em situações, no mínimo, confortáveis, né? No ambiente de trabalho e tal. Então ele cumpriu o papel a ele atribuído pelo Farquhar. Quer dizer, o Danemeril foi um sujeito que recebeu um dinheiro para fazer um serviço, ou seja, mostrar o lado bonito, e foi e mostrou, né? Fez isso com relativa eficiência, embora de fato, né, o projeto do Farquhar não chegou a se concretizar, porque em 19 ele fale e, ao que tudo indica, ele nunca usou essas fotografias com fins promocionais, né? Eu acho que é importante para a Universidade Federal de Rondônia, é importante para a sociedade de um modo geral, é importante como exemplo de determinação, exemplo de perseverança, né? Porque aos 78 anos, quem não quer ter a disposição de continuar estudando, de continuar aprendendo e, no caso dele, como escritor regional, compartilhando o saber. Então é muito valioso para mim como filha, mas certamente como cidadã, muito mais, porque é herança para toda geração que vem aí. Eu procuro esse mestrado exatamente em busca de técnicas, de conhecimentos, para poder continuar escrevendo sobre a história de Rondônia. Quando fiz o meu primeiro romance, eu senti essa dificuldade em se falando de literatura e fui fazer letras porque entendia que eu precisava exatamente de conhecimentos teóricos para desenvolver um trabalho melhor do que o que eu vinha fazendo. Em história não foi diferente. Eu também é um trabalho de conhecimento, de reconhecimento. Vai ser muito importante para mim.